Sorumbático, bora pedir benção, vô. Ô lunático, já vai te trocar, doutor. Sorumbático, bora pedir benção, vô. Ô lunático, já vai te trocar, doutor. Sorumbático, bora pedir benção, vô. Ô lunático, já vai te trocar, doutor. Sorumbático, bora pedir benção, vô. Ô lunático, já vai te trocar, doutor. Com a tosse do cão, coronga na mão, sem colheira, que sofrimento. Diz que tá passando, a massa tá pegando, plano pesado, sucateamento. Lunático é tudo, menos corrupto. Diz agora, rapaz. Se fez de isento, não tem lado certo, escolha difícil, sumiu de cartaz. Se for caso sério, o povo quer ver, engole a cloroquina. Fala zoada, arritmia, algo de bom nessa pandemia. Um repúdio por vez. Anotador, nova nota eu vou soltar. Preocupa com a fada, milico no estado, vacila e tem golpe num piscar. Trocando ministro, armando cico, berrante pro gado, é aí 5. Por menos que isso, já tava impedido, tá sobrando arrependido. Você que lambe bota de patrão, vai pra rua com faixa por intervenção. Corce pra cima, na multidão, cloroquina, amnese, fecha o caixão. Lambe bota de patrão, vai pra rua com faixa por intervenção. Cospe pra cima, na multidão, cloroquina, amnese, fecha o caixão. Sorumbático, bora pedir benção, vô. Ô lunático, já vai te trocar, doutor. Sorumbático, bora pedir benção, vô. Ô lunático, já vai te trocar, doutor. Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e depois dessa bela abertura está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso episódio 100% sobre política nacional, com um giro por algumas das principais notícias e causas que ocorreram na última semana. E hoje aqui comigo temos a volta dela, Manu Sanches. Tudo bem, Manu? Oi, meninos. Oi, 10 ouvintes. Como é que vocês estão? Maravilha, Manu. Por aqui acho que tá todo mundo bem, né? Mas vamos seguir aqui a apresentação com ele, o sempre animado Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Não, cara, você tá bem, fale por você, assim. Fico feliz da Manu desejar que a gente esteja bem, mas a gente continua na mesma. Saudações, boa noite, boa sorte. Longa noite e boa sorte. Exatamente. E nesse clima animado, vamos fechar a apresentação com ele, Diego Schinello. Tudo bem, Diego? Olá, bom momento aos nossos ouvintos e ouvintas. E eu queria dizer que o Estado sou eu. Bom, como já é de praxe, vamos deixar aqui todo mundo alinhado na mesma timeline, datar o programa informando que estamos aqui falando diretamente do dia 21 de abril de 2020, dia de Tiradentes, dia de paredão no Big Brother, que ainda não acabou. Se você já faz parte dos 10 ouvintes, sabe como funciona a nossa dinâmica, mas se você está chegando por aqui hoje, nesse nosso formato nós dividimos o episódio em blocos temáticos. Tem o polêmicas, piadas e tretas, dependendo da semana tem o Pega Fogo Cabaré, que continua resistindo, eventualmente tem a atualização da lista de comunistas, o Momento Carluxo, a poesia da semana e sempre encerrando o episódio tem a parte que todo mundo acha chato. Mas, como já é de praxe também, não menos importante, temos o nosso Momento Vira-Casacas, onde mandamos salves, beijos e abraços para os nossos ouvintes. E nessa época de pandemia, respeitando a distância segura de 1,5 metro. Eu queria aproveitar e lembrar aos ouvintes que, por acaso, quem achar a abertura aqui muito longa e tal, na descrição do episódio sempre tem a minutagem de quando começa o bloco. Então, não adianta vir reclamar depois, beleza? Vamos começar então aqui mandando um abraço de longe para a Iali Alves. E ela também mandou um abraço para todos nós aqui. Um abraço à distância para o Jornal ATK, que está sempre aqui, né? E ele também mandou um abraço para o pessoal do perfil Belém Trânsito e para o Papai Bozo. O Jornal ATK outro dia me explicou o motivo por que é esse nome, mas eu agora esqueci, enfim. E fica aqui também um salve para o queridíssimo... Aqui tem informação! Fica um salve também para o queridíssimo Adrian Lemos. Queria mandar um salve pro Rafael Thompson, que nome gringo, gente. Clériston Costa e Solange Corbo. Um salve pra Lívia Santos e pro pessoal do Em Greve FC, um cruzamento de esquerda aí para eles poderem marcar de cabeça, pois eles estão iniciando um projeto de podcast
e disseram que nós somos uma inspiração. Eita. Que perigo, boa sorte, hein, cara? Depois, Nossa senhora. Depois não culpa a gente, não, pelo que vier a acontecer, viu? Um salve também para Fátima Xavier e a Roberta Santana. Pediu aí um beijo coletivo atrasado. Então, na semana passada ela quis pedir, mas chegou atrasada. E aí ela pediu adiantado a semana. Então vamos um beijo coletivo em 3, 2, 1 e... E que depois desse beijo de máscara, né? Porque todo mundo tava com máscara. Vou mandar um salve pro Ian Ariel, pro Flávio Alan e a Patifaria, encerrando aqui, pediu um salve para os corongados e corongadas e para você que não se identifica com nenhum dos dois gêneros, mas está ferrado também. Temos atualização da lista de comunistas hoje, temos nome novo, algumas indicações essa semana, mas acho que ninguém foi aprovado, né, Rodrigo? Mas essa semana tá difícil por aquele velho problema que a gente tem. A maioria das pessoas já tá na lista de comunistas. É uma lista muito longa, né? Nem sei se tem espaço para todo mundo na nossa comuna. Hoje apareceram mais alguns nomes. Infelizmente, ou era repetição ou era uma impossibilidade. Eu vou nem citar o nome do impossibilitado aqui não, mas assim, começou sonegando imposto, já, sabe, ganha milhões e sonega imposto, já é um pouquinho difícil, assim, a pessoa precisa ter, sabe, precisa uma coleção de vídeos de bolsominion chamando de comuna para isso poder fazer alguma diferença. Exatamente. Então, sem comunistas hoje, vamos para o bloco de polêmicas, piadas e tretas. Começando aqui o nosso bloco, vamos falar dele. Quando a gente comenta o nome dele aqui, a estrela vermelha no peito do Rodrigo bate mais forte, que vamos falar do Lula. Na verdade, vamos falar da Marisa Letícia, né, a ex-esposa do Lula, que já faleceu, acho que foi ano passado, né, que ela veio a falecer, ano retrasado, se eu não estou enganado. Porque o que aconteceu, né? O juiz da primeira comarca da família e sucessões de São Bernardo do Campo, Carlos Henrique André Lisboa, ele cometeu um pequeno erro, né? Uma vírgulazinha a mais que ele colocou, porque ele afirmou que a Marisa Letícia tinha investimentos em CDBs, né, que é depósito bancário, para quem não conhece, no total de 256 milhões de reais. Quando, na verdade, os advogados aí do inventário da Marisa Letícia afirmaram que, na verdade, eram 26 mil reais em investimentos, né? E aí, quando saiu essa notícia, obviamente, principalmente a família Bolsonaro fez questão de divulgar o Bananinha, Carluxo e outros deputados acéfalos, mas também a namoradinha do Brasil, a Regina Duarte, fez questão de divulgar essa situação. Como é que vocês viram isso aí? Foi apenas uma vírgulazinha errada? Foi mal intencionado? Porque juiz no Brasil nunca é mal intencionado, né? Já trago a minha nota de repúdio à matemática, porque aí o erro é, obviamente, da existência dos números. Se os números não existissem, a gente poderia ficar só com a convicção. Eu já ia dizer aqui que na qualidade de professor de engenharia, vírgula faz muita diferença, cara. Esse caso aí é só mais um exemplo aí fora das ciências exatas para mostrar que é complicado colocar gente de humanas para fazer conta. Queria dizer que é um absurdo, tá? Que eu faço conta e não erro. Mas assim, se algum juiz quiser colocar essa diferença aí na minha conta, porque ninguém erra assim no banco, né? Ah, não, eu vim sacar aqui, mas na verdade eu tinha 25 reais, mas na verdade eram 25 milhões. E aí, tipo, obviamente, depois do que foi divulgado pelos advogados aí da Marisa Letícia e do Lula, ninguém se retratou, veio falar que estava errado, né? Fica por isso mesmo, assim como os 600 milhões da Veja lá, que a Joyce Hasselman em 2018 divulgou, né? Que eles iam receber para poder apoiar aí o PT. Bom, seguindo aqui o bloco de polêmicas, piadas e tretas, temos uma operação de guerra que foi aí praticada pelo governador do estado do Maranhão, Flávio Dino, onde, para driblar a Receita Federal na importação de respiradores vindos da China, ele mudou totalmente a rota que seria padrão, né, de um voo vindo da China para o Brasil, onde ele fez um desvio na Etiópia para poder chegar aqui no Brasil sem passar pelos Estados Unidos, né? E aí foram 107 respiradores adquiridos no Maranhão, já estão sendo utilizados, e aí isso ocorreu porque o governo do Maranhão já tinha sido atravessado 3 vezes pelos Estados Unidos, pela Alemanha e pelo próprio governo federal em negócios que ele havia feito, e simplesmente as cargas foram atravessadas, né?
E aí o que aconteceu? Depois dessa situação ter vindo à tona, que a Folha, Estadão, todo mundo divulgou, a Receita informou que está querendo investigar essa situação e tentar multar ou tomar alguma ação em relação ao governo do Maranhão, porque disse que a operação foi ilegal. E aí, vocês acham que isso é um movimento político da Receita Federal ou realmente tá certo esse questionamento? Questionar sempre tá certo, né? Acho que não custa nada querer verificar. Assim, é claro que a gente pensaria que em um momento como esse teria que dar uma flexibilizada na burocracia, mas infelizmente é complicado, né? Que depois eu vou até comentar um caso aqui do Amazonas que mostra a importância de manter alguma burocracia. Mas assim, eu acho que não vai dar em nada porque ficou meio que, amanhã eu volto porque não tem ninguém hoje, aí o cara voltou. Eu acho que foi mais para fazer notícia por causa do governador ser quem é do que realmente dar em alguma coisa isso aí. Cara, os nossos problemas nessas semanas, nos próximos meses, eles são de uma escala tão absurda, e, sabe, ficar pegando no pé com a resolução de um problema, sabe, não vai me dar nos nervos porque eu concordo com o Diego, isso aí vai só passar, sabe. O problema a gente precisa manter, obviamente, a observação de processos legais. O problema é que a gente para observar processos legais que eles travam o que a gente precisa fazer e aqueles que a gente deveria observar, a gente não observa, sabe? E eu acho que tem a ver com um problema que a gente está tendo hoje no Amazonas também. Coisas que elas poderiam ser muito mais rápidas, elas não são, elas travam em questões ideológicas, a gente não consegue ir para frente, e aquelas que a gente poderia, em algum momento, ou passar por cima, ou ser mais célere com aquilo, né, a gente vai e cria problema, que aí para mim é isso o caso, é só mais uma questão midiática por ser quem é, como o Diego falou. Manu? Na real, o que eu ia falar sobre isso é que, assim, eu acho que realmente os processos burocráticos, eles são importantes para a gente evitar determinadas atitudes de pessoas que, enfim, estão ocupando esses cargos, mas o burocratismo, ele tá sempre aí, né, para atrapalhar os momentos como esse que a gente está enfrentando agora, tipo, as coisas poderiam ser de maneiras diferentes, mas em determinados casos ele vai ser usado mesmo para outros fins políticos, né? Então, mas aí que tá, vocês estão falando da parte burocrática, eu concordo com vocês, mas a própria divulgação por parte do Flávio Dino já não foi uma jogada política, principalmente também para cutucar o governo, falando, olha só, fui mais esperto que você, fiz uma rota que ninguém conhecia e consegui trazer equipamento para salvar a minha população. Também não tem um lado político nisso? Porque ele podia não divulgar nada, simplesmente. Mas aí não seria política, né, cara? Sim. Tipo, a gente vai reclamar que o político fez uma jogada política? Então, mas num momento como esse... Mas no momento cara, o político ele vai fazer jogada política em qualquer momento. Agora a Receita Federal não precisa fazer jogada política. A Receita Federal não perde mandato. A Receita Federal não ganha eleição. Sim, exatamente. Mas agora falando em respiradores, eu queria perguntar para vocês, né? O Maranhão está comprando um monte de respirador, Rio de Janeiro também, governo federal também. O que a gente faz com tanto respirador depois que a pandemia passar e ficar esse monte de respiradores sobrando? O que dá para fazer com eles? Vocês têm alguma ideia? Enfia no... né, cara? No depósito, pô. Enfia no depósito, porque aí você pode precisar e depois tem aí um estoque. É só fazer uma manutenção preventiva boa e você não precisa comprar respirador pelos próximos vários anos. Olha que louco, se a gente tiver muito respirador, uma coisa maluca assim passando, se a gente tiver muito respirador, se a gente tiver muito leito de UTI, pode acontecer uma coisa muito doida, que é as pessoas não precisarem fazer fila e nenhum médico mais precisar escolher quem é que vai pro leito e não vai. Uma outra bela opção. Não, e as pessoas passarem a confiar mais no SUS sabendo que existem leitos suficientes para atender a demanda da população, né? Olha que coisa absurda seria, né? E de repente vai entrar em falência todos os planos de saúde, cara. A gente só tá ganhando. Agora, Rodrigo, e aí também estendo a Manu esse ponto, né? No último episódio, quando a gente gravou o Mandetta ainda não tinha caído, e quando ele caiu, a gente fez um adendo aqui no episódio, eu, o Diego e a Tupá. Aliás, um agradecimento aqui pra Tupá por ter tido esse tempo extra e também pelo episódio, foi um dos mais comentados até hoje. O que vocês estão esperando, o que vocês já podem falar sobre aí o nosso novo ministro da Saúde, o TechPix? Vocês acham que vai piorar, vai melhorar, vai ficar a mesma coisa? O que vocês têm a dizer sobre esse cidadão?
que falou aí, só para o ouvinte que não pescou a referência que eu falei aqui, né? Porque num vídeo divulgado, numa videoconferência que ele fez aí para Oncologia Brasil, que acho que é um grupo, um fórum, sei lá, dias antes dele ter assumido o ministério, ele criticou a compra dessa grande quantidade de respiradores, porque ele falou, o que a gente vai fazer com eles depois disso tudo? Aí falou que é preciso ser racional e blá blá blá, que é preciso saber quanto você compra, quanto não compra, esse tipo de coisa de quem só trabalhou na iniciativa privada, né? Mas o que vocês acham dele? Bom, eu acho que ele falou o que muita gente pensa, e essa lógica, ela tá por trás já de como as coisas funcionam, mas quando você vê alguém que tá ocupando esse cargo agora, nesse momento, né, frente a uma pandemia, falando uma coisa dessa, você fica pensando, tipo, tudo bem, mas esse... E ele fala entre um adolescente e um cara idoso, né? Quero ver se isso vai se estender para um safra da vida, sabe? Eu queria também lembrar ele que ele é um cara idoso. Cara, pra mim, assim, ele já entra no cargo sem muita preocupação, pois morto. Qualquer pessoa que observa esse ministro já chegou à conclusão de que ele foi colocado lá porque ele não tem por que ter apreço à vida, ele já morreu. E ele entra como um fantoche. Primeiro, cortou as coletivas de imprensa, que é o que incomodava tanto o Reizinho, né? Que era ter uma coletiva de imprensa todos os dias com o ministro falando, então o Bozo não tem o que falar, ele não ia estar na coletiva, outras pessoas iam aparecer, e ninguém pode aparecer. Primeira coisa que o Surumbático fez foi não dar mais a coletiva de imprensa no final de cada um dos dias. Então não atualizar os dados, não dar as caras. Mas ele gravou um vídeo para ser exibido no Jornal Nacional, se não me engano, com a foto do Pandemito lá atrás. Que essa vai ser a postura dele. Ele tá ali simplesmente para ser um fantochezinho, para funcionar ali como um poste, para repetir coisas que não desagradem o Reizinho. Eu vou lembrar que, claro, ele vai fazer alguma coisa? Não vai. O Mandetta chegou realmente a fazer alguma coisa? Não chegou. O que o Mandetta fazia era atualizar os dados e dar declarações o tempo todo, mas se você for pegar realizações práticas do Mandetta, não há. Ele não mudou realmente o cenário, e ele não estava ali para isso, e ele não queria realmente mudar o cenário. Então ninguém lamenta realmente a saída do Mandetta, porque ele poderia falar aquilo que quem tem um mínimo de apreço pela ciência quer ouvir, mas na prática ele não aumentava o investimento no SUS, não lutava para o aumento do investimento no SUS, não aumentava o número de leitos, não conseguia comprar os materiais, já não tinha mais insumos, já não tinha mais EPI, ele continuava respeitando a pirataria americana. A única coisa que destoava é que ele aparecia e o Bozo não queria que ninguém mais aparecesse, né? Então agora entrou um zumbi para poder ser controlado por um fungo. Que dupla, né, cara? A minha expectativa agora é pelo livro do Mandetta, não sei se vocês viram. Não, sério? Vai ter livro? Sério? Ele falou assim, Mandetta escreve livro e diz que merece pito por abraços de despedida. O ex-ministro afirma que só a Casa Grande grita contra isolamento e diz que Brasil, até agora, domou a curva de infecção pelo coronavírus. E aí ele fala, sempre anotei tudo que passei ali dentro, tenho muito material. Eita ferra, cara. Será só que aceita finalmente... esse livro se ele falar que entrou numa reunião com um revólver pra matar o Bolsonaro. Se não aceita. Ou se nesse livro vier finalmente o resultado do exame do Bolsonaro, né, cara? Lembrando que já estamos, deixa eu ver aqui, há 35 dias que o Bolsonaro não mostra o exame, né? E já tem 43 dias que ele não conseguiu provar aquela história das urnas eletrônicas, que ele falou que foram fraudadas. Já tem 43 dias e até agora nada. Então, continuamos contando aqui, né? Eu vou dar um conselho sobre essa questão das urnas aí, que é pra parar de contar, porque, sei lá, vai faltar número. Agora, seguindo, vocês querem comentar mais alguma coisa ou posso seguir aqui pro próximo tópico? Bora pra frente. Só uma nota rápida aqui, a gente acho que não precisa comentar muito sobre isso, que foi a Tereza Cristina. Parece que ela foi pedir ao Bolsonaro para que contenha os haters, né, o gabinete do ódio, aos ataques que estavam fazendo a ela, né, na internet, principalmente aí depois da confusão com o Mandetta e tudo mais. Mas o que eu achei interessante, né, primeiro que mais um ministro sendo atacado pelo gabinete no ódio, é uma segunda-feira no governo Bolsonaro. Mas eu achei interessante a notícia do Estadão, que ela começa assim: uma das estrelas do governo, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e aí continua a reportagem. Cara, vocês lembram de algum momento em que um ministro, uma ministra, ou seja lá quem for, algum ente do governo, tenha sido considerado como uma estrela do governo, assim, pela imprensa? Mas é assim que funciona. Você ouviu falar dela nos últimos 2 meses?
Não. Então ela não fez merda, logo ela é a estrela do governo, tá certo. Mas assim, teve os superministros que ele anunciou na época, e ela é um desses superministros, assim, ela é uma um dos cavaleiros do apocalipse, essa desgraça dessa pessoa. Mas, Rodrigo, Tá ali superministro é um termo escroto que a imprensa usa, mas até o que? Agora estrela, cara? Como assim estrela? Virou Globo essa porra? Tem essas estrelas? Cara, é uma das estrelas desse... Mas é isso que, cara, a gente tá falando de um espetáculo. É o que a gente tem nesse governo, sabe? É um espetáculo. Eu não vou falar um espetáculo circense porque isso é uma ofensa à cultura do circo. Eu não vou chamar de espetáculo circense. É um espetáculo de extremo mau gosto, sabe? É um show de horrores, mas é isso que a gente tem. Aí dentro desse show de horrores, dessa encenação do fim dos tempos, a gente tem algumas estrelas. Tem o antiministro do ambiente, tem essa Cavaleiro do Apocalipse na agricultura, tem o contra o crime, o Serginho, o Paulinho, a gente tem esses superministros. É assim que eles foram considerados desde o começo, como as grandes estrelas desse governo. E o fato dela não ter aparecido, Diego, é até mais preocupante pra gente, porque cada momento que principalmente desses 4, não aparece, a gente sabe que eles podem estar criando a desgraceira por trás, e eles não estão aparecendo. É o Salles, Tereza Cristina, o Serginho e o Paulinho. Não pode perder esses 4 de vista. Caraca, agora ficou tudo mais claro pra mim, cara, quando você botou dentro desse contexto. Com certeza o pessoal do Estadão escreveu isso também pensando nisso, né, cara? Ai, meu Deus do céu. Não, eu acho que o termo estrela tá corretíssimo. Eu acho que ela é ministra da Agricultura, então, assim, se tem alguém que é estrela nesse governo, é a bancada do boi, saca? Então, tipo, faz total sentido e acredito que o Estadão escreveu justamente por isso. Tenho convicção. Falando em Sérgio Moro, falando do ministro do crime, tu viu o tweet dele hoje, cara, usando a imagem do personagem da Disney? O pessoal tá criticando que, tipo, não tá licenciado pra uso. Quer dizer que você tá cometendo um crime, Sérgio Moro? Vocês viram isso, cara? Não. Caraca, vou mandar aqui no chat pra vocês. Eu vi, assim, mas sabe, é uma coisa... A apelação, esse pessoal tá tão desesperado que eles estão apelando pra todos os lados. Eles conseguiram resgatar... Isso nesse ponto é cafona, cara, porque você resgatar piadinha de antipetismo de 5 anos atrás, de irmãos metralha, pra poder chamar atenção pro PT ali subrepeticiamente. Meu amigo, nossa, que pena, né? Que triste, que morte mais horrível. Mas vamos continuar aqui então, falando em show de horrores. Acho que daqui a pouco tá quase virando um bloco aqui do Midcast, os rolés do Pandemito, né, cara? Porque ele continua fazendo as saidinhas dele no final de semana. A gente até comentou isso no último episódio. E chegou no sábado, ele novamente foi abraçar o público, fez toda uma palhaçada, sempre com aqueles seguranças do lado dele que parecem ter vindo de figurantes do Tropa de Elite, né, do núcleo ali dos milicianos. Tem um deles que tá sempre com uma pastinha, uma coisa muito estranha, cara. E aí ele foi lá na rampa do Planalto, fez festa com a galera que estava lá fazendo manifestação e tudo mais, pegou um quadro de Jesus, fez toda a palhaçada de sempre. E no dia seguinte, que foi aniversário do Exército, não é isso? Aniversário do Exército Brasileiro. Ele foi para a porta do QG do Exército lá em Brasília, junto com outras pessoas, e onde estavam assim, centenas de manifestantes pedindo a volta do AI-5, o fechamento da STF, simplesmente subiu ali em cima de uma picape e falou que agora não tem negociação com ninguém, que o povo tá com a razão de estar ali protestando e que as pessoas deveriam voltar o quanto antes ao trabalho. E cheio de tosse ali, ele fez lá aquele discurso dele bizarro no local onde as pessoas estavam defendendo a volta do AI-5. Mas pelo menos gerou uma das melhores fotos do Pandemito desde que ele entrou na presidência. Como que vocês viram essas novas saídas aí do Bolsonaro, principalmente a que ele fez aí num protesto que claramente era pela volta do AI-5? Cara, eu vi isso no domingo, uma live que estava acontecendo no Facebook. Não sei se vocês viram. Pelo que eu entendi bem, assim, dessa live, ela tava rodando, tipo, acabava e começava de novo, sabe? De algum bolsominion qualquer. E, cara,
tem uma cena dele em cima daquela picape falando e ele tosse, se engasga e continua tossindo. E aí ele claramente olha pra esse cara que tá filmando, tipo assim, para de filmar, sabe? E o cara grava a multidão assim. E um pouco antes, a população, as pessoas lá, os bolsominions, estavam gritando o AI-5. E quando ele pega o telefone, ele fala em democracia, né? Meio que numa coisa assim... Ai, cara, esse governo... Eu fico pensando... É aqui perto de casa esse lugar, o SMU, que é o setor militar urbano. É um lugar um pouco afastado, assim, aqui perto. Só que ele é bem grande, assim. É uma área que dá pra você estacionar. Tem um parque lindo lá, que é onde essas pessoas estavam. Eu fico pensando, assim... A família dessas pessoas que estavam lá, sabe? Porque você via claramente que a maior parte eles são idosos, grupo de risco, sabe? Eu só consigo sem ter raiva desse cara. Caralho, eu abri aqui o tweet do Bolsonaro e tem um tweet do Lobão aqui respondendo que ele usou a mesóclise. Achei chique. Tá encaixado. Seu filho da puta genocida. Derrubá-lo-emos com rigor, seu verme. Grande democrata Lobão, né, cara? Acho que ele quis usar essa melhor que derrubá-lo emos em homenagem à live da Fresno que teve esses dias. Em homenagem a todos os emos do Brasil. Ai, não, acho que deixa eu sentir a dor dessa piada aqui. Senti o impacto. Eu acho que, sabe, tá rolando uma contracultura já, essa galera dos apoiadores dele lá. Eu acho que eles estão indo pra se infectar de propósito, sabe? De querer adoecer, porque todo mundo sabe que ele tá doente, e aí, não, vamos lá tomar logo uma sprayzada de coronga na cara pra pegar logo essa porra e morrer de uma vez. Né? Ou então estão acreditando que é só uma gripezinha. Não, vamos lá provar que não é nada. Porque tá aumentando, né, essa porra. E a tendência eu acho que é piorar, infelizmente. E assim, todo mundo do nada virou democrata, né? Direito de vir, constitucionalistas aí do mais alto gabarito. Mas assim, amado, o direito de vir... ele não é um direito assim, oh meu Deus, que direito fundamental. Tanto que se você for preto, você já não tem, na maior parte do país, né? E aí, quando você fala, eu quero ir pra onde eu quiser, se você mora só, se você não fala com mais ninguém, você vai onde você quiser, mas quando você passa, você vai contaminando os outros, filha da puta. E aí, quando chega em casa, sabe a sua mãe, que, sei lá, lutou contra a ditadura e ainda tá viva e por algum motivo te pariu, o seu energúmeno? Você vai contaminar ela também, então não é o seu direito de ir e vir. Não existe direito de ir e vir em caso de saúde pública. Existe o bem comum, existe, né, pensar em alguém além de você. Sabe a família que você diz defender? É nessa galera que você tem que pensar, ô filha da puta. Nossa, parece que quando você fala assim, ainda me vem eu fico mais desesperançado, na verdade, porque eu lembro que esse pessoal ali, cara, eles não tem nem por onde entender isso, porque eles acreditam que o vírus não existe. Eles acreditam que isso é tudo uma grande conspiração, que é uma mentira. Lembra do vídeo da guarda municipal lá, que a gente comentou no episódio passado? Tendo que deter uma mulher que estava na rua e ela gritando que era todo mundo comunista e que esse vírus inventado, essa grande conspiração. Essa galera se informa exclusivamente, ou melhor, se desinforma exclusivamente pelos grupos de WhatsApp. E nas últimas semanas, a rede de desinformação ela foi reativada em peso. É um novo investimento financeiro que fizeram para disparo de mensagem, e isso voltou a acontecer. Não é no mesmo nível que aconteceu durante a eleição de 2018, mas voltou a acontecer em peso, sabe? É o ataque, o linchamento virtual de muita gente e os grupos de WhatsApp bombando de desinformação, cara. E isso tá movimentando, é esse o nível que a gente encontra com essas pessoas na rua. É essa informação que elas têm, ou desinformação. Então elas não estão nem capacitadas para perceber que aquele sujeito que está ali não tem uma foto trabalhando. Vocês têm alguma imagem do Bolsonaro trabalhando? Porque a desgraça do sujeito não trabalha. Ele tá o tempo todo disposto para ficar dando rolezinho. O tempo todo ele tá disposto, não é só agora por conta da pandemia, não. É só o que ele tem feito desde que ele assumiu, é ficar dando rolezinho. Não tem um dia de trabalho, sabe? É muita vagabundagem diante das câmeras e sabe, essa galera não tá capacitada nem para ver isso. Você tá enaltecendo um sujeito que não trabalha desde quando? Sempre? Cara. E aí, o que ocasionou essa ida dele ao protesto, que segundo ele eram pessoas infiltradas com a faixa de intervenção, de AI-5, né, fechamento da STF. Aí no dia seguinte, ele comentou na saída lá do Palácio da Alvorada que ele é a Constituição, né? Ele
defende a Constituição, e aí um apoiador falou que deveria fechar o STF, e aí ele fez aquele joguinho de cena dizendo, isso aqui não, o STF tem que ficar aberto, transparente, o Congresso aberto e transparente. O que vocês acham? Até o Bob Jefferson voltou, né, cara? Cara, fez uma live aquela cena, assistindo. desculpa, comentar aquela cena, essa cena de alguém falando lá na plateia, né, dele lá da claque dele ali falando, tem que fechar o STF, ele não, pode fechar o STF, aqui não fecha nada. Bicho, tenho certeza que quem falou aquilo foi um ator da Record, de tão ruim que é a cena. A interpretação é tão merda, o texto é tão bosta, que só pode ter sido escrito por alguém que trabalha na Record e chamaram a merda de um ator da Record pra falar aquilo lá. Como assim, cara? Você tá falando aí da Record que produziu todas as maiores bilheterias do cinema nacional da última década, cara. Verdade. É porque o pessoal é muito religioso, então eles conseguiram fazer com que fantasmas fossem assistir. E olha que nem é de religião que trabalha com fantasma, né? Diz. Mas o queria comentar também que foi que o Bob Jefferson voltou, né, cara? No meio disso tudo, o Bolsonaro postou ele assistindo uma live com a participação do Roberto Jefferson e aquele pseudo-jornalista, né, que se diz jornalista, que eu não vou citar o nome aqui, mas dizendo que realmente existe aí um golpe eminente em cima do Bolsonaro, uma coisa meio fantasiosa, mas agora tem até bolsominion ferrenho defendendo o Roberto Jefferson, cara. Que momento que a gente tá no Brasil, né, cara? Por essa eu não imaginava. E aí é o momento que o Rodrigo me chama de inocente, né? Cara, eu nem tinha pensado agora no primeiro comentário de chamar de inocente, eu só ia fazer o velho comentário de que Roberto Jefferson é mais uma pessoa que eu achei que tinha morrido. Mas, gente, vocês estão claramente desinformados. Roberto Guerreiro do povo brasileiro, ele que foi o primeiro que teve coragem de denunciar a máfia petista. Foi com ele que começou todo o expurgo dessa raça que não presta, do nosso glorioso país. É ele mesmo, o Forrest Gump com menos cérebro ainda, que ele está em todos os momentos históricos e ele não faz ideia do que caralho ele está fazendo. Gostei dessa comparação com o Forrest Gump, cara. Muito bom, cara. Cara, não sei se você lembra, é bom refrescar a memória do público, até porque a gente tem ouvinte que de repente nem, sei lá, tava lambendo parede, né, comendo cascalho na época que Roberto Jefferson lançou isso. No momento da eleição do Lula em 2002, já começou a se formar um movimento antipetista muito forte, né? Então você se buscava o tempo todo algum tipo de denúncia, encontrar algum deslize, alguma coisa que pudesse retirar o PT do poder. A partir do momento da eleição do Lula em 2002. Tanto que não demorou. Essa fala do Roberto Jefferson, se não me engano, é do começo de 2004. Foi no início de 2004 que o Roberto Jefferson veio a público para revelar todo um esquema de corrupção e ele apontou nome, apontou todos os nomes que hoje em dia ainda tem nome dele que ele apontou que está preso, né? Ficou conhecido como o mensalão do PT. Tentou salvar algumas pessoas, né? Como o Zé Disseu também, né? Quem não lembra da fala do Zé, sai daí, Zé. Zé, eu tô te avisando, sai daí, Zé. E, cara, virou uma algazarra porque o próprio Roberto Jefferson estava envolvido nisso tudo. Ele falou, se eu vou cair, todo mundo vai cair. Se não quiseram me dar o que eu pedi, né, se não quiseram entregar a quantidade de dinheiro que eu queria, então eu vou chegar aqui e vou abrir e vou jogar a merda no ventilador. Essa fala do Roberto Jefferson, ela já deu a dica do que viria a ser uma cultura de delação premiada no futuro. Basicamente, alguém chega lá e fala, olha, eu tô aqui dentro, é isso aqui que tá rolando, provas, não preciso. Eu tô aqui, tô apontando, vão lá, faz uma investigação. Enquanto isso, prende todo mundo. Eu arriscaria até dizer que as pessoas que começaram a arquitetar essa grande engodo, um dos maiores engodos da história desse país, que é a Operação Lava Jato, eles já estavam se inspirando naquele momento. Caramba, foi longe, hein, cara? Foi longe. E eu tava vendo aqui, eu também não lembrava o ano, foi 2005 que ele denunciou o esquema, lembrando que ele foi condenado e foi preso, né? Tava preso até outro dia, o Roberto Jefferson. E ainda nesse tópico tiveram as inúmeras notas de repúdio, né? Que é só isso que a galera que diz que defende a democracia e que tem poder para finalmente dar um andamento a tirar o Bolsonaro de onde ele está, fez, né? Rodrigo Maia, Alcolumbre e todos os órgãos aí competentes, todos fizeram notas de repúdio à ação do Bolsonaro ter ido lá no protesto pedindo a volta do AI-5 e o fechamento do STF. E depois disso tudo, de todos esses rolés e tudo mais, o Pandemito falou que ele está exausto. Eu queria perguntar para vocês o seguinte, o que vocês sugerem aí para o Bolsonaro, já que ele está muito exausto com isso tudo, o que ele poderia fazer?
Opa, não, pera. Renúncia, cara, renuncia. Renuncia, faz bem, você tá cansado, né? Pede demissão, não tem problema nenhum. Você já tem sua aposentadoriazinha aí, entendeu? Vai, né? E renuncia, cara. Acho que é isso. Vai te ajudar, vai ajudar a gente, vai ser bom pra todo mundo. É isso? Vocês querem comentar mais alguma coisa? Por mim é isso. Bom, exatamente. E seguindo aqui, para fechar esse bloco, temos a Câmara dos Deputados, que deu agora um prazo de 30 dias para o Bolsonaro apresentar os exames dele para a Covid-19. E agora acho que a gente pode fazer o que o Carluxo gosta muito de ficar fazendo tic-tac na rede social e contar o tempo para isso, porque dizem, quando eu falo dizem, é porque a lei aqui no Brasil é meio complicada, né? Então dizem que caso nesses 30 dias o Bolsonaro, por acaso, não apresente esse exame, ele pode ser enquadrado em crime de responsabilidade. E aí, o que vocês acham? Vai dar em alguma coisa mais essa investida ou vai ficar por isso mesmo? Daqui a 30 dias, cara, o mundo já acabou. A gente não tem 30 dias mais, não. As urgências agora são outras, cara. Caramba, cara. O comentário. Sério, esse comentário a gente já fez antes aqui. Não dá pra ficar nessa brincadeirinha legalista do caralho. Pô, não dá pra ficar pensando, vamos passar por todo um processo de impeachment. A gente tá com um genocida no poder. Tá? Querer fazer todo um processo de impeachment que vai levar aí mais alguns meses e meses e meses e meses com esse desgraçado lá no poder, cara, não é nada muito diferente de mais uma nota de repúdio. Não, e detalhe também, tipo, qual a chance do cara não entregar? Vai entregar a porra do exame ali e é isso, sabe? Não importa que tá tossindo com 40 graus de febre. É o que eu acho, assim. Vai vir um print tipo do pavão misterioso, né? Vai vir um exame aí, estilo pavão misterioso. A Manu falou 40 graus de febre, eu lembrei logo do Bros, cara. Grande grupo aí, que marcou época no Brasil, vocês lembram? Nossa, cara. Eu lembro, eu tinha 10 anos. Sim, esse amor é tão profundo, cara. Já que o mundo tá uma merda mesmo, né? Vamos retornar isso aí, tá? Sempre vai ficar pior. Lembrando que assim, eu vim gravar isso aqui hoje, tá tendo live da Sandy Júnior, mas eu vim, tá? Olha por aí, você. Cara. Olha aí, cara. Que é mais prova de dedicação que essa, não tem, cara. E só lembrando aqui que, na verdade, não foi o Bros, foi do Twister. Era uma música do Twister, não do Bros. Mas fala aí, Diego. Isso eu não consigo nem lembrar. Aí já fugiu da minha alçada. Não, fica assim, gente. Fica assim. Ninguém procura, não. A do Bros era aquela, sim, sim, sim. Vou gritar pra todo mundo. Você é minha prometida. Lembra disso? Que bom que você não lembra a letra. Vamos ficar assim, sem ninguém lembrar a letra, ninguém procura. Vamos fazer esse acordo aqui agora. Ninguém vai procurar Twister nem Bros. Encerra esse assunto, se encerra o tópico nesse ponto aqui. Vamos pra onde, Diego? Mas assim, eu queria dizer que saudade da época em que a gente falava mal dessas coisas. Que hoje a gente tá assim, num outro grau, entendeu? Não, mas não pode começar com essas coisas não, porque eu já vi gente no Twitter pedindo live dos Los Hermanos. Se a gente chegar nesse ponto, onde é que a gente vai parar? Puta que pariu. Não, aí não dá, cara. Não dá. Aí eu vou pra rua pedir pelo fim do isolamento social. Live do Los Hermanos é demais, cara. Cada um num canto, né? Porque um mora em Portugal, outro mora não sei onde. Vai ficar lindo. Sim, sim, sim. Esse amor é tão profundo. Você é minha prometida, eu vou gritar pra todo mundo. Lembrei da letra aqui, ô Rodrigo. Grita logo, Diego, grita logo, vamos lá. E pega fogo, cabaré! Pra você que achava que o Vitor cantando uma vez no episódio já tava de bom tamanho, pega essa, durma com essa. E vamos aí com esse bom humor, né, com essa irreverência para um evento esportivo. Eu sou a favor de uma abordagem mais teórica sobre o esporte, mas esse esporte eu gosto. É a rinha de fake news. No canto verde, temos ele pesando, sei lá quantos quilos, mas fala muita bosta, então deve pesar mais porque é por causa da bosta que ele carrega. E diretamente da cozinha do Popeyes, ele, o Bananinha, o embaixapeiro. No canto amarelo, ela, que veio diretamente de... O que ela fazia? Programa de rádio, era? Cara, faz uma série como investigadora no YouTube. A grande ela, que é repórter investigativa,
Classe linha direta, a arrependida, Joyce Hasselman. Denúncia! Deputado Anderson Moraes, do Rio de Janeiro, expõe que Daniel França, marido de Joyce, vai ganhar 5.754.000 em contrato com o governador Whitney Houston para prestar serviço que já é disponibilizado gratuitamente pelo Ministério da Saúde. Deputado diz que Joyce articulou tudo. It's the eye of the tiger, is the thrill of the fight, rising up. E agora, no canto amarelo? Seu vagabundo, mentiroso e quadrilheiro. Você vai pagar pelas mentiras espalhadas e financiadas com dinheiro público. Vai fazer companhia pro seu irmão na cadeia. Bandido miliciano. Acho que ficou puta. Que momento, hein, senhoras e senhores? Caramba, cara. E é isso, nós vamos fazer uma enquete, vocês vão dizer quem venceu a rinha de fake news. Eu quero dizer que eu coloquei todas as minhas fichas na briga. Exatamente. E é isso, de volta com você no estúdio, Vitor. Eu acho que quem venceu a briga de fake news, claramente, nesse caso, foi o Bananinha, né? Porque eu as achei palavras que você ia falar que a é Joyce... fake news. É verdade. Não, porque as palavras que a Joyce usou, eu não vi nenhuma mentira até o momento, nesse tweet, né? Mas tem aqui, porque você tem que ler com atenção, entendeu? Joyce é esperta. Joyce é malandramente aqui. No final, ela já coloca uma outra convicção. Você vai fazer companhia para o seu irmão na cadeia. Aí você se pergunta, por que o irmão estará na cadeia? Por que ele já deveria estar na cadeia? Qual é o crime que qual irmão cometeu? Será que isso teria alguma coisa a ver com a casa número 58? Olha só, hein, cara. Mas, ô Rodrigo, eu acho que você está fazendo aí ilações sem provas, cara. Eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente vai discutir mais pra frente nesse episódio. Mas eu queria ver o que vocês têm a dizer. Quem ganhou essa rinha? Foi a briga? Foi a fake news? A Joyce? O Bananinha? Cara, eu acho que ninguém ganha, assim. Ninguém vai ganhar. Porque se alguém ganhar, ninguém vai ganhar porque todo mundo vai perder. Segundo episódio seguido a gente fazendo essa referência. Bom, mas ô Diego, tem mais coisa aí no bloco do Pega Fogo Cabaré, cara? Temos uma esgrima de cutucadas entre o Capetão e o Botafogo. Já prenunciado pelo Bob Jeff, como anunciado pelo antagonista que eu não imaginei que jamais veria como link de referência aqui nesse podcast. Bolsonaro acusa Maia de conspiração e diz que a atuação do presidente da Câmara é péssima. Eu queria dizer que eu nunca vi nenhuma das peças de teatro do Rodrigo Maia para dizer se a atuação dele é péssima, né? Não estudei com ele no tempo de escola. Quem entende de arte aqui, inclusive, é o Rodrigo, que poderia dar uma opinião mais embasada. Mas aí ficou nessa putaria, né? O Maia dizendo que nós receberemos o governo com flores. E aí o Carluxo, completamente alucinado, nos 48 graus de febre de coronavírus que ele pegou do papai, publicou no canal oficial do Bolsonaro no YouTube um vídeo chamando o Maia de mentiroso, ao vivaço, abertamente, botou um funkzinho aí. Pode até botar aí, se quiser, na edição, a sua partezinha do quem tem boca fala o que quer, o que ele é, mentiroso. Quem tem boca fala o que quer. Acredita quem é bobo. Quem tem boca fala o que quer. Acredita quem é bobo. O que ele é? Mentiroso. O que ele é? Mentiroso. O que ele é? Mentiroso. Mentiroso. Ah, que programa musical esse programa de hoje, né, gente? Programa... Né, cara? Tô achando, tá eu bacana. nunca achei que eu fosse ver uma montagem funk no canal do Bolsonaro no YouTube, né, cara? O Carluxo tava como, né? Nessa semana aí. Rapaz, você já viu Golden Shower? É verdade. Já compartilhou Golden Shower. Eu sempre preciso lembrar disso. Mas eu invejo a sua capacidade de se surpreender. Eu realmente invejo a sua capacidade de se surpreender. Eu queria manter esse espírito. Eu queria, sabe, acordar todos os dias e encarar o mundo e falar o que o mundo hoje vai me entregar. Será que vai ter alguma surpresa? Será que hoje a gente vai ter uma revolução? Ter essa esperança deve ser muito bom. Mas, cara, eu queria elogiar a atuação do Rodrigo Maia, porque uma coisa que é difícil atuar é você se manter 24 horas um personagem inexpressivo.
E o Rodrigo Maia consegue fazer isso. Quem consegue ouvir o Rodrigo Maia falar por mais de 5 minutos sem dormir? Muito difícil, cara. Você nunca sabe realmente o que o Rodrigo Maia tá pensando, o que ele vai expressar, porque cada palavra dele ela é um completo vazio. Ai, meu Deus do céu, cara. Então fechamos por aqui, mais algum comentário no Pega Fogo? Já emendando aqui o Pega Fogo com o nosso próximo momento, deixar aqui uma nota de solidariedade ao menino Carluxo. Ele que carrega essa família nas costas, entendeu? Ele que é o único que trabalha, ele que tá aí com 5 telas de computador, uma logada na conta de cada membro da família, divulgando fake news aí 37 horas por dia. É um guerreirinho, entendeu? É a nossa sopinha de abóbora. Então vamos, né, com essa linda homenagem, vamos para o Momento Carluxo. No dia 19 de abril, às 23h57, Twitter para Android, porque ele é um homem do povo, tweetou Carluxo. Quando o presidente desmente com provas uma mentira plantada por jornais, eles fazem malabarismo e mantêm a mentira. Mas bastou o Botafogo negar o furo dado pelo jornalista Global, que já pediram desculpas e apagaram. É isso que virou parte da imprensa BR. Assessoria de bandido. Ele chamou o Rodrigo Maia de bandido, é isso, gente? Ou ele tá falando de outra pessoa da família dele? Fiquei na dúvida aqui. Não sei, ele começa falando da imprensa, do jornalista da Globo, depois termina falando da Record e da CNN, eu já não entendi. Só contextualizando aqui pros ouvintes, que quando ele fala aí que bastou o Botafogo negar o furo, é porque no dia que o Bolsonaro foi lá para os protestos pelo AI-5 e tudo mais, rolou já no fim da noite que o Maia estaria reunido com o Alcolumbre e os ministros do STF tentando achar uma solução em relação ao Bolsonaro. E, tipo, meia hora depois o Rodrigo Maia foi e negou. Aí ele aproveitou e usou esse tweet. Agora eu queria entender quando que o Bolsonaro desmentiu com provas alguma mentira que foi plantada pelos jornais, segundo ele, cara. Eu acho que é justamente o inverso, né? Eu vou ler o que o Bolsonaro afirmou sobre o Rodrigo Maia. Isso que o senhor está fazendo não se faz com o nosso Brasil. Lamento, mas não se faz com o Brasil. Isso é falta de patriotismo, falta de um coração verde e amarelo. Falta de humanismo com esse país maravilhoso que se chama Brasil. O que comprova que ele realmente é um fungo, né? Porque esse coração dele tá verde e amarelo, já tá todo tomado por alguma colônia fúngica. É isso, o Momento Carluxo fecha por aqui. Rodrigo, quer comentar alguma coisa? Não, tô contemplado. Maravilha, então. Então, já que você está contemplado, vamos agora para aquele momento arte do Midcast Política. Mais um momento arte, né? Porque a gente já tem a paródia na abertura e temos agora a poesia da semana. Antes de começar, um disclaimer aqui pro André Escobar dizer que não é só a poesia dele que eu estrago, tá bom? Parodiando Vou-me embora para Passárgada, vou ficar é na minha casa. Vou ficar é na minha casa, onde eu mesmo sou rei. Aqui tenho a série que quero, na TV parcelada que paguei. Vou ficar é na minha casa, vou ficar é na minha casa. Posso não estar tão feliz, mas garanto a vida futura. De tal modo previdente que Jair, o louco de Brasília, rei falso e demente, fingindo que é presidente, diz: pneumonite nunca tive. Em casa farei ginástica, andarei de bicicleta ergométrica. Montarei quebra-cabeça, subirei no sofá-cama, tomarei banhos de mangueira e quando estiver cansado, deito na beira da sala, peço à mamãe trazer água e me contar as histórias que no tempo de eu menino, vovó vinha me contar. Vou ficar é na minha casa. Na minha casa tem tudo. É uma civilização. Tem um processo seguro para deitar no meu colchão. Tem telefone automático. Quicão do bairro à vontade. Tem lives muito bonitas pra gente beber e chorar. E quando estiver mais triste, mas triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de perambular, aqui eu é quem sou rei. Darei as voltas que quero na varanda que eu limpei. Vou ficar é na minha casa.
começando aqui a parte, todo mundo acha chato, e hoje a gente tem os subblocos aqui dessa parte que todo mundo acha chato. Eu vou chamar o primeiro deles, que é o que vem do Departamento de Notícias Surpreendentes. Eu vou ler a manchete para vocês e eu gostaria que vocês expressassem surpresas. Fortes indícios de materialidade e autoria de crimes, diz ministro do STJ ao negar recurso de Flávio Bolsonaro. Não é possível. Caramba, cara. Por essa eu não esperava. Quem Final de poderia Vida Brasil, prever? né, gente? Surpreendente, Rapaz, né, cara? Surpreendente mais. Toca o tema da Avenida Brasil. Que não, é surpreendente. Quem poderia imaginar, né? Quem poderia imaginar? Ao negar, né, o recurso da defesa do Flavinho, o ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, ele comentou, vou ler as palavras dele aqui para ser mais sucinto, né? Ao contrário do que o recorrente é o Flávio, informa que a investigação tenha acontecido em face de pessoa politicamente exposta com vazamento de seus dados fiscais e bancários por cerca de 10 anos, fato é que, conforme consignado nos presentes autos, a quebra de sigilo foi autorizada em 2 decisões judiciais devidamente fundamentadas, no amparo em fortes indícios de materialidade e autoria de crimes, na suposta formação de grande associação criminosa com alto grau de permanência e estabilidade na Alerj e, como se não bastasse, na imprescindibilidade da medida, com todas as vírgulas no lugar. Quer dizer, então, que o Flavinho não seguiu a recomendação do Sérgio Moro na sua lei anticrime? Pra você ver, né, como é que acontece, assim, quer dizer que ele não estava bem informado. É porque na época que alguns desses crimes aconteceram, você tem que entender que não existia a lei anticrime. Então, antes da lei anticrime, acontece. Podia cometer crime, então tá certo. Isso. Entendi, verdade, cara. Só lembrando rapidinho aqui que Flávio Bolsonaro agora é do partido do Macedão e do Crivella. Sensacional. Diga-me com quem andas e direi quem és. Eu só vou ler aqui mais um trecho das contrarrazões do Ministério Público do Rio de Janeiro, onde os promotores disseram que o presente recurso não possui nenhuma lógica ou fundamentação jurídica dotada de razoabilidade. Sensacional. Porra, isso é muito bom, né, cara? Quase... a tradução disso tá doido, irmão? Tá loucão, bicho? Fumou cocaína? Cheirou maconha? O que você tá usando? Mas assim, pra continuar nesse clima aqui de chateação, né? Eu vou pedir pra tocar a música, por favor, aí, ó. Toque a música, porque esse é o momento Marcha Fúnebre. Momento Marcha Fúnebre de hoje. Qual a instituição que será enterrada, né? Aliás, a gente tocou a Marcha Fúnebre, a gente já pode trocar, né? Agora oficialmente a gente tem uma outra música que é para os poveiros dançantes. A gente está enterrando o IPHAN. O IPHAN já estava, né, ali em aparelhos desde o ano passado. A gente já tinha dado aqui diversas notícias sobre como que o IPHAN tentaram aparelhar o IPHAN em diversos momentos. Algumas pessoas depois que entraram pro IPHAN e descobriram que tinha que trabalhar, pediram demissão, pediram para ser exonerado, né? A gente acompanhou isso ano passado, se não me engano, em Goiás e em Minas Gerais. E a mais recente nomeação ali, aparelhamento do IPHAN, destruição do IPHAN, veio com dois blogueiros. Um pastor blogueiro foi nomeado para o IPHAN e uma blogueira de turismo que ela foi nomeada para a superintendência do IPHAN do Rio de Janeiro. Então, são pessoas sem qualquer experiência com patrimônio, pessoas sem nenhum contato prévio com o sistema público, com o funcionalismo público, com o trabalho público. Isso tem acontecido. Com o trabalho público. E essas pessoas, elas são indicadas por quem? Por ele. O homem sem sobrenome, Marcelo Álvaro Antônio. Ele tem continuado aí a sucatear o IPHAN
E nesse momento a gente ainda tem mais uma pessoa para criticar, né? Então ainda pode dividir as críticas, porque a namoradinha do Brasil, ela poderia ainda fazer alguma coisa, como secretária de Cultura nesse momento, tentar intervir, tentar dialogar, mas ela não está nem aí para isso. Se duvidar, ela apoia e vai colocar outros nomes lá para puro aparelhamento. São pessoas que não têm capacidade nenhuma para trabalho. Agora, você vai nas redes sociais dessas pessoas que são indicadas e você encontra, desde as eleições, um apoio massivo à campanha do Jair Bolsonaro e constantes críticas incrementadas com lorota a qualquer entidade de esquerda. É esse tipo de gente que está dentro do IPHAN hoje, então o IPHAN morreu. Só lembrando que no dia 31 de março ela postou a seguinte pérola: libera logo, Bolsonaro, os R$600 para calar a boca desses pobres de espírito que não gostam de trabalhar. E aí, uma semana depois, ela disse que os críticos ao Bolsonaro sumiram porque estavam ocupados fazendo o cadastro para receber o auxílio. Na foto de perfil dela tem a frase "vai trabalhar, não quebre o Brasil". E ela também apoia o uso da cloroquina, disse que colocaram um bandido mentiroso no governo do Rio de Janeiro, se referindo ao Witzel. É esse tipo de gente aí que tá lá no IPHAN agora. Eu queria, na verdade, falar que a crítica a essa blogueirinha é uma crítica infundada. Porque a gente sabe que se tem uma instituição que segue firme e forte, é o Instagram. Então, assim... E agora todo o turismo vai ser feito por live no Instagram, né? Então a gente não precisa mais de museu, não precisa de patrimônio histórico, tudo no Instagram. Exatamente. Vocês estão pulando uma parte importantíssima do turismo como uma indústria, porque o turismo se baseia no quê? Ver lugar vazio onde já morreu gente, né? Ou que tenha coisa relacionada com gente que já morreu. Ela só está querendo acelerar o processo de matar todo mundo para ter mais lugares turísticos disponíveis. Vocês não têm a visão aqui, o mindset empreendedor que ela tem, tá ligado? Um esclarecimento aqui, já que essa é a parte que todo mundo acha chato. Vamos lembrar que o objetivo do IPHAN não é o turismo. O IPHAN não deveria estar na pasta do turismo. A gente deveria ter um Ministério da Cultura e o IPHAN deveria estar submetido ao Ministério da Cultura. O objetivo da preservação do patrimônio histórico e geográfico brasileiro não é o turismo. No entanto, a gente suprimiu o Ministério da Cultura, a gente suprimiu as políticas de preservação e jogou tudo isso para a pasta do turismo. Isso me lembra que esse sujeito, Marcelo Álvaro Antônio, é o grande laranjeiro. Ele é o sujeito que tem algum mistério em torno dele, porque apesar de tudo girar, de todo laranjal girar em torno do Marcelo Álvaro Antônio, as pessoas têm a capacidade de esquecer que ele existe a cada 2 semanas. Eu não sei qual é. Será que ele segura o rabo de todo mundo ali? Ele tem o rabo preso de todo mundo? Fica aquela pergunta. Lá no começo do mandato, a gente se perguntava quanto tempo o Marcelo Álvaro Antônio vai durar ali ainda. Porque todo mundo caía por muito menos e ele continuou lá. Então alguma coisa, esse sujeito sem sobrenome continua a esconder. Cara, você falou isso que todo mundo esquece que ele existe cada 5 minutos. Eu lembrei aí pra quem eventualmente assista Doctor Who. Eu tô achando que ele é um alienígena, ele é um membro do silêncio. Por essa descrição aí, quem entendeu a referência bem, quem não entendeu, sinto muito. Fiquei boiando aqui, desculpa, cara. Mas vou aproveitar aqui. Eu vou dar 10 centavos de contexto, só pra... Tem uma organização religiosa do universo Doctor Who chamada O Silêncio, que os membros, eles têm um efeito que quando você tá olhando pra eles, você lembra que eles existem, no momento que você tira o olho, você esquece que eles existem. Né? Aí é isso aí. Não, realmente tem uma boa correlação. Eu tô me sentindo muito melhor informado agora. Realmente eu tô me sentindo muito melhor informado com toda essa referência aqui agora. Eu vou aproveitar aqui então esse comentário específico do Diego para poder puxar um subbloco em que ele vai poder falar melhor. A gente tem hoje um subbloco de atualização de status de notícias passadas, que é praticamente só com notícias de Manaus. Só antes do Diego começar esse subbloco, a gente precisa trazer uma espécie de disclaimer aqui, um comentário um pouco mais sério. Por quê? O Midcast é um programa que ele mescla bom humor de péssima qualidade com notícias sérias, atualização do cenário político nacional, que é triste. Atualmente a gente vive uma situação desastrosa, uma situação que ela deixa todo mundo que nos escuta, assim como nós também, em um estado de tristeza. A gente fica muito consternado com o que está acontecendo, a gente sabe que não dá para fazer piada com tudo, e no caso do crescimento do número de mortes, de infectados, no caso da situação que está o sistema de saúde pública em alguns estados, e em primeiro caso aqui,
no Amazonas, não dá para fazer piada com isso. Então, para quem nos escuta, a gente sabe que muita gente procura o Midcast porque é uma maneira um pouco mais leve de se informar sobre as notícias da política nacional, e a gente pretende continuar a fazer isso também, mas a gente tem consciência de que nas últimas semanas e nas próximas, a gente vai ter que lidar, sim, com assuntos que eles são extremamente pesados. A gente não vai fugir a essa responsabilidade e, com isso, a gente não vai fazer piada. Então, principalmente dentro desse bloco, que ele já é voltado para questões mais sérias, quando a gente for falar da situação da pandemia no Brasil, a gente vai sempre tentar ser um pouco mais realista também. Então, para quem tá nos escutando e procura o Midcast para poder ter um pouco mais de refresco, a gente pede também que não fuja dessa discussão, acompanhe esse debate com mais seriedade, e é com essa mensagem que eu puxo o Diego e vou perguntar para ele como que tá a situação em Manaus nesse momento. Então, não melhorou a situação aqui, obviamente, né? Como nós já havíamos dito aí nas últimas semanas, a situação na saúde tava ruim, e aí se complicou, né? Depois eu vou falar um pouco mais das medidas do governo do estado que levaram a isso, mas acho que todo mundo deve ter visto que teve de manchete agora foi o crescimento absurdo do número de mortes, né? Obviamente não tem teste suficiente, então tá saindo muito atestado de óbito com pneumonia ou com insuficiência respiratória, algumas coisas assim, mas a gente sabe a que se deve, né? O número de sepultamentos aqui em Manaus triplicou praticamente, né? Eram cerca de 30 por dia, passaram para mais de 100. E aí, um retrato disso, né? Que acho que o prefeito daqui estava falando hoje. No domingo agora, teve 122 sepultamentos. Desses, pelo menos 20 morreram em casa. Na segunda-feira isso dava cerca de 17% dos sepultamentos. Na segunda-feira já subiu para quase 40%, né, para 36% dos sepultamentos foram de pessoas que morreram em casa. Ou seja, né, a rede de saúde já está completamente lotada. Já teve, né, a gente até comentou o caso de um pronto-socorro aqui, o maior da cidade, que estava com paciente morto em maca ao lado de paciente vivo ainda em tratamento, porque não tinha para onde deslocar, né? O governo ainda não tinha disponibilizado uma câmara fria e depois disponibilizou. Aqui em Manaus só tem um cemitério público, né, em operação atualmente. Os demais só funcionam naquele sistema de jazigo familiar e, obviamente, quem está morrendo mais é pobre não tem esse tipo de coisa, né? Então a situação está bastante complicada. E aí, em meio disso tudo, né, o que a gente falava mais cedo da burocracia, que eu falei que nem sempre vale a pena abrir mão. Teve o caso aqui quem acompanha a gente com alguma regularidade, acho que lembra que eu falei que o governo do estado ia procurar reativar um hospital de uma universidade particular, né? E aí teve toda uma briga judicial, porque tem um hospital público que estava com 2 andares vazios, e aí a justiça mandou usar esses. A justiça mandou o estado preferencialmente alugar os leitos de UTI de um hospital beneficente que tem aqui e do hospital universitário da Universidade Federal. Aí teve essa ordem judicial, mas ainda estão trabalhando nesse processo de readequação desse hospital universitário particular lá. E aí o governador fez aí uma compra de, quantos foram? 24 ventiladores de uma marca, mas cadê? Mais 4. Foram cerca de 30, né? O governo do estado anunciou aí que para esse hospital ele tinha comprado cerca de 30 respiradores, e aí fez vídeo e tal. E logo em seguida veio, né, tanto a comunidade médica daqui, o Conselho Regional de Medicina, quanto alguns parlamentares aqui do estado, falando que esses equipamentos, além de serem inadequados, né, porque eles são equipamentos para trânsito, né, esses respiradores, eles foram comprados sem licitação, por meio de uma adega daqui de Manaus, né? Aí estão até chamando aqui de respirador, né? Porque são respiradores aí comprados numa adega de vinhos franceses, né? Muito caros, porque segundo o governo do estado, essa adega tinha uma licença de importação e por isso escolheram comprar esses respiradores que não são adequados, pagando aí cerca de 300% o preço que eles valiam, né? Cada equipamento desse era vendido por cerca de 25 mil, o estado comprou por mais de 100 mil, né? E um outro modelo que custava 38 foi comprado por 117 mil.
Não, e parece assim, que esse lugar era um ponto de encontro entre deputados, né, entre figuras públicas, né? Que Manaus é uma cidade relativamente grande, mas costumes de cidade pequena, então a High Society toda é meia dúzia de famílias que se conhecem e se encontram nos mesmos lugares há 30, 50 anos, então é todo mundo de antigas amizades, por mais que o governador seja novo na política, ele que era, pra quem não sabe, ele era apresentador de um programa tipo da Atena da vida, famoso por dançar forrozinho no seu programa e foi eleito aí na onda da antipolítica e do bolsonarismo. Assim, a situação é complicada, né? Já estão fazendo valão assim no cemitério com escavadeira para poder conseguir suprir a demanda. Realmente são cenas impactantes, assim, né? Já tinha acontecido em São Paulo, essa questão dos sepultamentos em massa, e agora está acontecendo aqui também. E como o Rodrigo disse, infelizmente a tendência é de se agravar, né? Nos próximas semanas. Só aquele lembrete, né? Tem estados que eles não estão com um número muito alto de mortes e infectados nesse momento, por N razões. Pode ter sido porque a infecção chegou um pouco tarde, pode ser porque teve alguma eficiência no isolamento social, mas eles já começam a arrefecer. A gente pode ter uma diminuição desse isolamento. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, o nosso governador, que é de oposição, felizmente, a gente conseguiu ter um bom tratamento com relação a essa pandemia durante esse último mês, mas até por pressão, as cidades do interior aqui elas já vão ter um isolamento já diminuído. Só a Grande Vitória, a região metropolitana, que continua com as regras válidas e com o uso obrigatório de máscara, boa parte do comércio fechado, diminuir a circulação de pessoas, mas o interior vai voltar a funcionar quase que normalmente. Isso é um erro, assim. É um erro enquanto a gente tem estados no Brasil com o crescimento do número de mortes e de infectados, a gente começar a descuidar da política de isolamento social agora. Achar que já passou. Não passou, e a gente pode ter um rebote. Isso muito provavelmente vai acontecer. Não deveria estar descuidando disso agora. Esses estados que estão pensando, se você que nos escuta está em um estado que a coisa parece tranquila e por alguma razão o governo do estado decidiu diminuir o isolamento social, corre-se um grande risco. A gente ainda não passou pelo pior nesse momento. Mesmo Manaus, que está na situação que o Diego descreveu agora, ainda tende a piorar. O Rio de Janeiro tende a piorar, São Paulo tende a piorar, todos os estados vão passar por uma situação. Talvez alguns mais, outros menos, eles vão passar por uma situação parecida que essa. Então a gente está muito longe de conseguir retomar o contato, retomar a circulação, retomar o comércio. A gente deveria já estar pensando em médio e longo prazo, em como a gente vai lidar com isso, ao invés de alimentar esperanças de que a gente vai voltar a uma normalidade, a gente vai voltar a poder se comportar como a gente se comportava antes. Esse é um momento de conscientizar familiares, de conscientizar as pessoas que estão nos seus grupos, para que, olha, a gente ter, pelo menos, a gente saber o que vai acontecer, o que pode acontecer daí para frente, caso a gente não mantenha o distanciamento durante pelo menos o próximo mês, até a gente ter números um pouco mais confiáveis. Nesse momento a gente não tem como tomar uma decisão razoável, porque a gente não tem informação. A gente não tem os dados necessários para tomar nenhuma decisão. A melhor coisa que se tem para fazer no Brasil inteiro é continuar com a maioria das pessoas fechadas dentro de casa. Até aproveitando esse comentário aí do Rodrigo, né? Por exemplo, Florianópolis, eu estava vendo que afrouxou já as medidas, né? Parte do comércio da região central, parece ser uma área forte de comércio no ponto da cidade, já voltou, reabriu as lojas, e aí tem umas regras, tipo, cada pessoa tem que ser atendida por apenas um vendedor, todo mundo é obrigatório a usar máscara, e tem algumas outras regras específicas, né? E aí eu estava vendo que no primeiro dia que reabriu esse centro comercial, vamos dizer assim, lembrando que lá, tipo, shopping, essas coisas fechadas e continuam não podendo abrir, são lojas de rua, né? Já chegou a quase 70% do movimento normal que era antes do isolamento. Então, assim, a galera realmente foi para a rua já no primeiro dia, pelo menos nessa região da cidade. E, assim, é como o Rodrigo falou, né? A gente ainda não tem dados suficientes. São Paulo está prevendo começar de forma gradual a relaxar a quarentena no dia 10 de maio. Então, ainda teriam aí mais uns
19 dias, 20 dias do momento que a gente está gravando. Espero que seja baseado com relatos, né, e dados dos especialistas do que se tem até agora, mas assim, é muito pouco, porque a gente tem um pouco mais de um mês. Mas eu acho que é uma situação também complicada, Rodrigo, porque o quanto que a gente consegue ficar realmente parado da forma como tá, né? Tipo, eu não digo as escolas, mas a questão do comércio mesmo, né? Eu não sei se eles estão pensando como está tentando fazer nos Estados Unidos, como vai se tentar fazer, que é ir abrindo aos poucos e ver como é que vai ser a situação, como se tentou fazer na Coreia, no Japão também, e aí teve que se voltar atrás. O próprio Wuhan, né, quando anunciou que ia ter que voltar a fechar algumas coisas, muito complicado ter certeza de alguma coisa, seja pelo fechamento por mais, sei lá, 2 meses, que provavelmente seria o ideal, né, para você realmente ter um estanque, ter um alívio no sistema de saúde, ou por reabrir de forma gradual com essas regras, tipo que Florianópolis botou. Sei lá, cara, a gente tá realmente... Eu confesso honesto, que a gente tá meio no... Não, porque assim, eu acho que a gente tá no escuro, cara. Sem os testes, a gente vai continuar no escuro. Seja com os dados com base no isolamento que a gente está fazendo ou não, porque a gente não tem a real situação, né? A verdade é essa. Tem algumas coisas que elas realmente são complicadas, e a gente tá no escuro é complicado. Outras, elas não são tão complicadas assim. Que a gente pode imaginar o pior cenário e trabalhar com o pior cenário. E no pior cenário, a gente não pode colocar as pessoas na rua e as pessoas voltarem a trabalhar no que não for serviço primordial agora, ou por um bom tempo ainda. A gente tem condição de manter as pessoas em casa e a economia funcionar e elas não morrerem de fome e terem o que comprar? Sim, temos. A gente tem dinheiro para isso. O Brasil tem dinheiro para isso. Você pensar de maneira super simples, se você pegar 1,5 trilhão que foi direcionado para banco e você direcionar para política social, a gente consegue manter as pessoas em casa consumindo. Sim. A gente consegue ficar aí um bom tempo com as pessoas sem correrem risco e controlar essa pandemia. O que a gente não pode é pensar em retomada econômica agora. Se a China, que é a China no primeiro trimestre, perdeu quase 7% do PIB, do crescimento, que é uma coisa impensável, pode imaginar que a gente já está em recessão. E se nós já estamos em recessão e vamos ficar mais meses em recessão, a gente tem que conseguir direcionar investimento público com urgência. Então isso dá para fazer, isso dá para ter certeza que é necessário, porque a gente observa a experiência de outros países. A gente tá no escuro, mas algumas coisas elas são muito nítidas ainda. Ficam falando nessa de reabrir e os riscos que são tomados, assim, é bem aquele meme que andou circulando do Farquaad no filme do Shrek, né? Alguns vão morrer e é um sacrifício que eu estou disposto a fazer. O Bolsonaro essa semana falou basicamente isso, dizendo que, não, se der errado vai vir pro meu colo, pra cima de mim, mas assim, você vai pra cadeia pelo tanto de gente que morrer, custo político não importa numa hora dessa, saca? É gente morrendo mesmo. E é muito triste, assim, é muito... Sei lá, a gente tenta não pensar muito pra não entrar em desespero, porque quem tá desesperado não faz nada, né? A gente só vai tentando viver, mas é complicado tentar analisar o cenário de uma maneira mais racional / pessimista. Assim, só pra deixar claro que eu não tô a favor do Bolsonaro falar que quer acabar o isolamento social, longe disso, muito menos da fala que ele teve essa semana dizendo que as escolas tinham que voltar o quanto antes e que ele já estava vendo para as escolas militares voltarem e tudo mais, ia ver com o Sérgio Moro e sei lá o que. Longe disso, a minha questão é só até quando a gente vai com o isolamento ou não, né, porque a gente vai precisar definir um limite para isso. Estando no escuro, fica muito difícil a gente conseguir definir um parâmetro, né? Tipo, Florianópolis está tomando essas atitudes, mas provavelmente não vão ser suficientes, eles vão tomar um baque numa onda aí que deve estar por vir. A mesma coisa o interior do estado do Rio, que flexibilizou algumas coisas. A cidade do Rio ainda não, mas, por exemplo, o aumento de pessoas no calçadão aqui das praias do Rio tem aumentado nos últimos dias, a cada dia vai aumentando. As pessoas estão indo mais para a rua naturalmente, mesmo com tudo ainda fechado. Então, assim, eu acho que realmente fica complicado e se não investir, né, realmente na testagem, cara, vai ficar muito difícil, a gente vai ficar no escuro, vai reabrir as coisas, vai tomar uma porrada, vai vir uma outra onda, depois vai fechar, vai reabrir e vai ficar nessa. Quase que durante um bom tempo até realmente ter uma solução, assim, só espero que dê certo em algum momento, cara, porque é bem difícil. Tipo, o São Paulo mesmo, reabrindo agora 10 de maio, acredito que dependendo do quanto eles reabram, cara, vai voltar a dar ruim daqui a pouco, mas
Eu acho que existe um debate que está por trás assim dessas discussões, que é um antagonismo entre economia e saúde, sabe? Que ele é falso, assim, ele não é algo real. Se a gente flexibiliza pensando, mas então as pessoas da economia, por conta da economia não girar, as pessoas vão ter dificuldade. Então, assim, que economia é essa que a gente está construindo? Porque ela não é uma dádiva da natureza, ela é uma construção de homens. Que economia é essa que as pessoas vão morrer de fome se ela parar por um mês, sabe? Eu acho que Quer dizer que o capitalismo deu errado? É isso, né? Tipo assim, eu acho que é um momento da gente pensar que construção é essa de sociabilidade que a gente tá vivendo, sabe? Lembrando que antes do coronavírus, quase 1 bilhão de pessoas vivem em situação de insegurança alimentar, né? 1 a cada 7 pessoas no mundo. E hoje assim, a gente, com a crise do corona, a gente viu, talvez muito mais de perto, o que é o desmoronamento dessa construção pautada num lucro de tão poucos, assim, sabe? Porque muitos daqueles que estão pautando essa retomada estão pautando porque estão vendo os seus lucros indo embora. E porque essas pessoas, elas sabem que elas podem ir no hospital privado do Rio de Janeiro, que ninguém vai entrar, que ela não vai pegar. Mas o cara ali que pega ônibus todos os dias, como a gente está construindo essa economia, sabe? E lembrar também que é algo que pode ser desfeito. Nós não vivemos sempre assim, não foi sempre o capitalismo. E ele vem mostrando o seu fracasso ano após ano, século após século, sabe? Eu acho que o coronavírus só evidenciou isso, assim. Como que a gente pode achar que é normal um mundo em que em 1 mês, 2 meses, colapse tudo, sabe? Exatamente. Vou só parafrasear, é hora de parafrasear o camarada João Carvalho, né, que o capitalismo falhou, falha e falhará em todas as sociedades onde ele foi implementado. Não tem escapatória, assim, mas eu vou lembrar uma coisa que a Manu falou alguns programas atrás e que a gente não pode esquecer, é que esse sistema capitalista liberal e ultraliberal, ele é um camaleão, e realmente ele se refaz para poder continuar a funcionar, e a gente não pode esquecer que ele vai tentar fazer isso de novo, e provavelmente vai conseguir em muitos cenários. O que a gente ainda deve tentar um retorno a algumas políticas de bem-estar social que a gente sabe que funcionam, que elas são implementadas com urgência agora, a gente tem que lutar para que elas sejam permanentes, como a renda básica universal. Em algum momento, e infelizmente foi nesse momento de desespero, se percebeu que isso deveria ser aceitado, e a gente não pode dar um passo atrás agora, é um passo adiante. A renda básica ela tem que ser permanente, e isso sim faz com que a economia para as pessoas, ela continue a funcionar mesmo com as pessoas não indo trabalhar em empregos que eles não são estritamente necessários. A indústria deve funcionar para poder sustentar a população. A exploração da terra deve funcionar para poder alimentar a população, não em direção pura e simplesmente do lucro. Essa dicotomia, que é falsa dicotomia, né, que a Manu comentou, ela não só se evidenciou, como ela tem detratores atualmente. Mesmo de dentro do sistema neoliberal, ela observa detratores, porque mesmo aqueles que lucravam horrores, eles percebem que eles não têm condição de continuar a lucrar daquela maneira, eles vão tentar preservar o seu lucro mínimo ainda por cima. O que acontece é que a crise do petróleo que aconteceu agora, ele é um indicativo disso, sabe? Quando que a gente imaginou que na nossa geração a gente ia ver o petróleo com valor negativo? Para quem não pensa o que isso significa que as empresas que estão estocando petróleo, elas tiveram que pagar para que as pessoas levassem o petróleo embora, porque elas não podem simplesmente parar de explorar o petróleo, não tem como você parar de explorar, isso vai sair mais caro ainda, e elas não tinham como estocar. O mundo continua ali, as pessoas estão morrendo, mas o mundo continua ali. Então mesmo essas empresas nessa escala, elas percebem que sim, é possível a gente reestruturar o que a gente estava fazendo para continuar a ter algum lucro e ainda assim não explorar o quanto a gente explorava, sabe? Fazer com que a economia em escala planetária, ela não funcione da mesma maneira. Eu acredito piamente naquilo que a Manu colocou nesses episódios atrás, que a gente vai ter essa tentativa de se refazer um caminho neoliberal,
em escala planetária, eu também acredito que a gente vai ter alguns giros de interesse e a gente vai conseguir implementar algumas políticas para o bem-estar social. Isso vai ser quase uma obrigação. Do contrário, essa economia planetária não vai funcionar. Ela vai precisar disso para conseguir funcionar. Aí o que as lideranças de esquerda, o que quem pensa pela esquerda, quem pensa junto com o povo, vai pautar, vai colocar adiante para que a gente consiga utilizar essa situação e demonstrar o que é necessário para que a população ela tenha o mínimo de bem-estar social, o mínimo de qualidade de vida. Quando eu comento isso é porque eu fico pensando que, por exemplo, eu já tenho vários exemplos de pessoas que ou já estão com o contrato suspendido ou já perderam emprego por conta dessa situação. E, apesar do que vocês falaram, eu concordar, a gente ainda continua no sistema atual funcionando da forma como está, né? E como é que essa galera fica, né? Já tinha esse 1 bilhão de pessoas que a Manu muito bem comentou e lembrou aqui, mas tem essa nova galera. E aí você vê uns relatos que a gente vê a cada dia de pessoas tendo problema para receber o auxílio emergencial do governo. Tem pessoas que eu, inclusive, conheço que já estão com um pedido em análise e se enquadram nas regras, há 2 semanas quase. Então, como é que fica esses casos? Parece que existe também uma pressão do próprio governo, comandada principalmente pelo Pandemito, de forçar a barra para justamente ficar aquela coisa meio sem rumo, sem você saber se o isolamento ele já achatou a curva no ponto que precisava e você consegue ir aos poucos levando, ou se você realmente precisa ter um isolamento maior para você ter uma garantia maior e ter dados estatísticos, né, para você conseguir prever uma coisa de forma mais sustentada. Mas meu ponto é só em relação a isso, né? Essa galera que de uma hora para outra foi atingida e parece que não consegue ter ajuda de nenhum dos lados, né? Por exemplo, eu conheço gente que teve já o salário interrompido pelos próximos 3 meses, e aí vai entrar naquela ajuda do governo, mas a escola do filho não baixou a mensalidade, por exemplo, e aí como é que essa pessoa fica, entendeu? O plano de saúde teve reajuste, é só esse ponto. Posso estar vindo num white people problems aqui, né? Que obviamente tem pessoas com um problema muito maior, que não tem nem o que comer, mas o meu ponto foi só em relação a isso mesmo. Não, Vitor, acho que é super importante a gente falar sobre isso, porque é justamente, inclusive no ponto que o Rodrigo tocou, assim, a gente está falando inclusive de política social, que é o modo como o capitalismo pode lidar com as suas diversas crises, assim, depois da Segunda Guerra ele lidou, como o Rodrigo falou, criando um estado de bem-estar social, por exemplo. Então, mesmo nesse sistema que a gente vive ainda, é possível que a gente, olhando para justamente essas situações que você trouxe, pessoas que perderam o emprego, situações em que a escola não deixou de cobrar, o aluguel tá vindo ali todo mês. Como que a gente vai trabalhar com isso nesse sentido de urgência que a gente tem agora, né? Eu acho que inclusive não é como está se tentando colocar agora, igual vocês colocaram na pauta, por exemplo, da carteira verde e amarela, né? Exatamente, né? Que está tentando ser vendida num momento de caos como se fosse algo proveitoso para o trabalhador, né, cara? Exato, porque se você flexibiliza, assim, né? Se você entende como saída para o caos social e econômico, enfim, que a gente está vivendo agora, mas que, lembrando, ele também é um caos social e econômico decorrente do capitalismo, não é só o coronavírus, né? Quando você cria essas relações de empregos flexíveis, não é por isso, por si só, que mais empregos vão ser gerados, né? Exatamente. Vide a reforma trabalhista e todas as outras que passaram aí recentemente, né, cara? Exato. E outro dia eu tava pensando que a reforma da Previdência, né, tá arriscado eles colocarem também a culpa no corona por ela não estar demonstrando resultados aí pelos próximos meses, né? Ou diria até o final do mandato do Bolsonaro, porque como vai impactar a economia como um todo, eles vão falar que ainda não tem como medir o benefício da reforma da Previdência e precisa passar mais alguma outra aí para poder justificar alguma coisa, né? Não, aliás, esse é um ponto, assim, a gente não vai conseguir se sair bem dessa enquanto a gente tiver esse governo lá. Porque pensa que esse governo ele tem uma secretaria para desestatização. E uma das coisas que a gente precisa num cenário como esse é estatizar.
Então você tem diversas empresas que elas não têm nesse cenário como funcionar a partir do lucro. Elas precisam ser compradas, elas precisam ser estatizadas. E como um bem do Estado, como um bem para o público, elas vão poder funcionar. E, é claro, isso pode parecer um sonho, uma coisa que não acontece, mas isso já aconteceu e pode acontecer e vai voltar a acontecer, e tem país que já se preocupou em estatizar. Veja, a Espanha e a Itália já estatizaram alguns empreendimentos. A Inglaterra também já estatizou, porque não tem como você manter essas empresas a partir do lucro. Então, um exemplo que pode parecer utópico, mas em cima do que você falou, a preocupação de uma pessoa que não pode pagar a mensalidade da escola particular do filho. Ela não teria essa preocupação se essa escola fosse pública. Então, a gente pode, por exemplo, estatizar os bens, estatizar as empresas de ensino, e a gente vai ter essas empresas como públicas. Isso parece extremamente distante, parece, nossa, nunca vai acontecer. A gente já teve situações em que isso aconteceu, isso é possível de acontecer, vai ter que voltar a acontecer. Não tem como a gente manter um sistema de desestatização, ou vamos usar a palavra própria, né, de privatização, que é o que a gente tem hoje no governo. Novamente, a gente só consegue sair minimamente com algumas soluções razoáveis. Isso não significa destruir o capitalismo, como a Manu falou, é se aproveitar do que é possível se aproveitar dentro dele, se a gente não tiver essa corja de lunático no governo nesse momento. Exatamente. Falando em lunático, né, só para a gente não esquecer que o Pandemito disse, ao ser questionado essa semana sobre a quantidade de mortos pela Covid, ele simplesmente disse que eu não sou coveiro, isso aí não é comigo, eu não sou coveiro, próxima pergunta. E aí já mudou de assunto prontamente quando ali no cercadinho da Alvorada perguntaram o que ele iria fazer a respeito da quantidade de mortes continuasse aumentando e tudo mais. Porque ele estava defendendo minutos antes a reabertura das escolas, como eu comentei aqui antes, né? Enquanto isso, o Exército está questionando várias prefeituras aqui do Rio de Janeiro, pelo menos a notícia que eu vi falava só do Rio de Janeiro, coletando dados sobre a capacidade de sepultamento das cidades, e que isso seria para prever diversos cenários possíveis aí por conta da pandemia, né? Se o Pandemito acha que não é coveiro, pelo visto o Exército deve ser, né? Não, mas se ele não é coveiro, ele não precisa se enterrar. Se tiver alguém em volta disposto a enterrar o Pandemito também, pode fazer o papel. A gente está precisando de mais coveiros nesse sentido. Inclusive o Pandemito, assim, ele aqui no DF, né, ele encontrou com o Ibanez, que é o governador, para discutir, inclusive, a volta das escolas, dos colégios militares, né, e das escolas cívico-militares também, né, e que daí ele ainda falou, né, talvez esse seja o primeiro gesto para nós aqui voltarmos à normalidade no tocante ao estudo aqui no Brasil, tipo... O DF tá com inúmeros casos, sabe? Casos que a gente nem consegue, né, subnotificados, inclusive. E eles estão querendo voltar com esses colégios, assim. Os pais estão contra essa volta, né? A gente sabe como é que funciona, né? A volta das escolas é um absurdo completo, né? Acho que isso não dá nem para cogitar pelos próximos meses, sei lá. Isso aí realmente não tem a menor coisa. Ele não é coveiro. Mas vai ser responsável, né? Pois é. Vamos, assim, a gente já tá com 2 horas e pouco de gravação aqui. Eu quero dar uma organizada nesses tópicos finais, pedir a opinião de vocês pra gente já pensar um encerramento, né? A gente tem um ponto que a Manu comentou de modo superficial agora há pouco, e que vale a gente fazer essa menção com um pouquinho mais de detalhe, que é sobre a MP da Carteira Verde e Amarela, que ela deveria ter sido votada até essa segunda-feira, né? E deveria ter sido votada até ontem, e ela passou na semana passada pela Câmara e foi enviada para o Senado, e no Senado ela estacionou. Supostamente, a MP da Carteira Verde e Amarela, ela caducou. No entanto, ela foi enviada para uma revisão, então ela seria reeditada, que é uma artimanha extremamente suja, porque a gente já poderia ter vencido essa batalha, mas não, a gente não pôde vencer essa batalha, então a gente não pode ficar desatento com relação a isso, porque ela pode retornar, né? Não sei se a Manu acompanhou isso. Sim, inclusive o Alcolumbre, né, ele cancelou hoje na segunda-feira a plenária que ia ter, e com ela, inclusive, evitou a análise dos votos de repúdio ao Bolsonaro por ter saído no domingo, né, e falou... No caso, no dia 19, ele tuitou: para ajudar as empresas e manter os empregos dos brasileiros, sugiro ao presidente Jair Bolsonaro que reedite amanhã
a MP 905 do Contrato Verde-Amarelo. Assim, o Congresso Nacional terá mais tempo para aperfeiçoar as regras desse importante programa. E, cara, eu não sei como é que eu ainda me surpreendo, sabe? Com a ideia torta dessa galera de que relações de empregos, tipo, mais flexíveis vão gerar mais emprego. Tipo, é incrível que eles não conseguem entender o mínimo de economia, sabe? Não conseguem captar uma ideia básica de que menos dinheiro circulando com a população mais pobre vai impactar diretamente, tipo, os bens e o consumo no geral, sabe? Tipo, dos serviços, inclusive. Se uma família ganha menos grana, ela vai começar a gastar menos dinheiro com um dentista, com um manicure, e aí, tipo, a dentista e a manicure também vão começar a gastar menos dinheiro, e aí vão começar a comprar cada vez mais no Walmart e vão deixar de tomar aquele chopp no restaurante ali do barzinho da esquina, sabe? Eu ainda me surpreendo como é que essa elite brasileira, ela nunca conseguiu fazer esse raciocínio básico, assim. Mas é porque eles não acham que os 99% também são gente, né? E essa é a consequência da gente ter esses representantes de banqueiro, de Moreira Salles da vida, sabe? Guiando essas medidas, assim. Não, mas compreender os impactos disso, eles compreendem perfeitamente. É a intenção, inclusive, né? Não é falta de conhecimento de economia que leva a esse tipo de medida, não. É mau caratismo mesmo, né? Todo mundo, que essa galera toda sabe que isso vai levar à uberização, à precarização, mas é esse o plano, né? Sempre foi. É aquela história, né? Briga-se muito na mídia, mas da porta de casa para dentro, a agenda do Bolsonaro e a agenda do Rodrigo Maia são absolutamente a mesma. É neoliberalismo, é arroxo, é uberização, é precarização. E aí o Rodrigo Maia pode não ser um bom ator, mas a caneta dele sim funciona, e ele tá passando aí bonitinhos, né, todos os projetos de interesse da elite econômica do país. Até ressaltar que as bancadas de esquerda, as bancadas de oposição, elas têm tentado, sim, trabalhar bastante, em alguns casos têm conseguido, porque, até pela quantidade de medidas provisórias que a gente tem editadas, esse é um outro ponto também, só desde o começo dessa pandemia, já são 32 medidas provisórias, e isso significa que são 32 propostas, que elas, ao serem editadas, elas já vigoram com força de lei até que sejam votadas pela Câmara e pelo Senado, o que pode levar alguns meses. E a gente não tem muito controle sobre o texto dessas medidas provisórias até que elas sejam votadas. Algumas delas, elas podem parecer de interesse, algumas são e são necessárias, né? Como a distribuição da renda emergencial. Outras, elas podem significar um poder a mais para o Planalto, elas podem significar situações de controle, né? Aumentar o controle, isso é perigoso. E a gente não tem tempo para poder analisar todas essas propostas. Então a gente depende cada vez mais da aceleração da Câmara dos Deputados, mandar isso para o Senado, e para que isso não siga do mesmo jeito como a equipe do Bolsonaro colocou, é que surge o trabalho das bancadas de oposição, das bancadas de esquerda, que tem que analisar esses textos com muita rapidez, conseguir fazer novas propostas, conseguir cortar alguns trechos. Isso tem sido feito, foi feito mesmo na MP da Carteira Verde e Amarela. Muitos trechos eles eram pior do que realmente foi, e foi cortado pela esquerda, foi trazido para o debate. Então, nesse sentido, vale aí o elogio a essas bancadas que, mesmo nessa situação, têm conseguido trabalhar ainda minimamente. A gente precisa mais? A gente precisa mais. Mas o nível que isso está chegando se torna quase impossível que se analise isso com cuidado. É muita medida provisória entrando em vigor com força de lei de uma vez só, sabe? Isso é praticamente metade de todas as medidas provisórias que foram editadas durante o ano passado inteiro. E a gente vê que essa situação acontece em regimes que eles tendem a um autoritarismo ainda maior, como é o caso do Viktor Orbán. O tipo de proposta que foi implementada lá pode ser implementada aqui também, se a gente não estiver muito atento. Então, cada medida que ela mexer com direitos já constituídos, que ela mexer com as nossas liberdades, que ela permitir a vigilância mais intensa, elas devem ser observadas com muito mais atenção, mesmo que seja difícil para a gente que está do lado de fora, que não está lá com esse papel, para o cidadão médio, ele tentar observar esses textos que muitas vezes são incompreensíveis para a gente, né? Ficar atento a alguns canais que a gente sempre indica aqui, como o Congresso em Foco, por exemplo, que tenta apresentar isso para a gente de uma maneira mais didática, né? A gente saber o que está acontecendo de verdade.
A própria newsletter do Breno Costa, né, Brasil Real Oficial, também faz um trabalho muito bom nesse sentido, né, de tentar traduzir o que está sendo publicado no Diário Oficial da União, que é o que realmente está valendo na prática, né. Se vocês não tiverem mais nada para comentar, eu queria puxar aqui o último tópico. Manda ver. Pode ser? Então, a gente tem aqui para fechar esse bloco, que poderia muito bem estar aqui no Departamento de Notícias Surpreendentes, que durante a pandemia tem gente querendo aparentemente fazer coisas de forma fraudulenta e roubar os cofres públicos, né? Saiu uma reportagem do G1, que depois foi veiculada na TV Globo e tudo mais, que a aquisição de hospitais de campanha aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está montando acho que 8 hospitais de campanha, se eu não estou enganado aqui nos números. E aí que 2 empresas teriam enviado propostas plagiadas, né? Na verdade, uma teria sido plagiada do outro concorrente. São empresas do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte que participaram aí dessa questão de construir os 7 hospitais de campanha que o governo do estado do Rio vai fazer não só na cidade do Rio, como em outros pontos também. E aí veio essa suspeita e até por isso, depois dessa reportagem do G1, o ex-subsecretário agora, né, o Gabriel Neves, foi afastado temporariamente por conta de suspeita de má conduta. Lembrando só que o valor, né, de investimento público na construção desses hospitais gira em torno de 835 milhões de reais. E aí o G1 foi investigar, parece que nos endereços das 2 empresas que foram constados que constam nas propostas, não existe empresa em ambos os lugares, e a empresa de Belo Horizonte diz que não participou de nada, que não estava nem sabendo, e coisas desse tipo. E aí até textos muito iguais nas 2 propostas tinham, inclusive com a mesma especificação de como seria o quarto de UTI, com piso vinílico, tubulação e tudo mais. Então fica aí essa notícia, né, de que provavelmente estão tentando levar dinheiro público para os próprios bolsos aqui no Rio de Janeiro, uma coisa que quase nunca aconteceu por aqui, né? E justamente nessa situação aí de pandemia, quando era para estar unindo esforços para tentar salvar vidas, essa galera está tentando de alguma forma embolsar grana. O mesmo caso daqui dos respiradores da adega aí, né? Galera beneficiando amigo, aproveitando, né, das calamidades aí, da legislação de emergência e calamidade para não fazer licitação e deixar a coisa ainda menos transparente. Exatamente. Mais alguma coisa que vocês querem comentar aqui? A gente pode ir para as dicas. Eu queria fazer um comentário de péssimo gosto, que você falando aí em fazer 7 hospitais de campanha no Rio, eu lembrei daquelas notícias fantásticas de, sei lá, sumiu um trem do Rio de Janeiro, assim, a pessoa se some um hospital de campanha do nada. Caralho, some a viga da perimetral, né, cara? O que é um hospital de campanha, né? Cara, viga da perimetral é um negócio assim, que isso aí é pra gente nunca mais esquecer. Nunca foi encontrado, né, eu acho. Nunca foi. Como é que é possível, cara? Aí se o Brasil consegue sumir com as vigas da perimetral, por que a gente não pode sumir com o presidente? Exatamente. Tem que perguntar para Eduardo Paz como é que ele fez, né, cara? Como é que funciona isso? Eduardo, que com certeza é ouvinte do Midcast, né, colabora com a gente aí, né? Dá uma dica pra gente de como que a gente pode sair com essa situação aí. Será que Bolsonaro pode ir pro mesmo lugar que foram as vigas da perimetral? Aliás, queria deixar aqui uma mensagem aqui para os ouvintes, perguntar para eles se eles gostariam de escutar o Eduardo Paz participando aqui do Midcast Política. Já pensou uma situação dessa, cara? Eu não sei como. Então, dicas culturais. Dicas culturais. Dicas culturais, vamos lá. Eu queria começar aqui nas dicas, porque eu, como acho que eu já comentei aqui, né, eu tô de home office, também eu tenho uma filha pequena e tenho cuidado dela enquanto trabalho aqui nessa divisão de tarefas, né? E uma das coisas que eu tenho feito com ela, que é uma coisa que eu já não fazia há muito tempo, é montar quebra-cabeça, cara. Então, a minha dica dessa semana, já que eu não tive tempo de ver outra coisa, monte quebra-cabeça. Se você não tiver nenhum em casa, encomenda aí pela Amazon, pela loja que você achar melhor, pede para entregar aí na sua casa. Assim, é um passatempo bastante interessante, principalmente aí nessa época de isolamento, se a maior parte do tempo acaba ficando dentro de casa. Fica aí a minha dica. Eu quero indicar aqui uma banda que é do
povoado de Centro dos Rodrigues, no município de Santo Antônio dos Lopes, no Maranhão. Você vai encontrar aí no Instagram, no YouTube, no TikTok, como Fundo de Quintal OFC. O conteúdo consiste em, sei lá, uns 6 a 7 moleques do interior do Maranhão com alguma percussão e um moleque com microfone dando rasteirão no outro na lama enquanto canta alguma música. É fantástico, assim, é puro suco de Brasil. Teve live deles essa semana agora, inclusive, um negócio maravilhoso. Então, pra você se descontrair aí, Fundo de Quintal OFC é a minha dica cultural. Eu vou continuar aqui, então eu tenho 3 dicas. Uma delas 3, cara. leve. Não pode tocar, 3. né? 3. Não, olha só. Vou incluir aqui também. Entendeu? Já que o Vitor lembrou. Obrigado, Vitor. Que bom que você lembra que eu tenho outro podcast. Eu tô lá no Não Pode Tocar, gente. Procura a gente. @Não Pode Tocar no Twitter. Escuta, tem vários episódios lá que parecem um pouquinho mais sérios do que o Midcast, mas só parece, é mentira. Vou dar 3 dicas aqui. Uma delas é uma hashtag. Não joga hashtag KKSlider no Twitter. KKSlider é um personagem do Animal Crossing, joguinho que eu não jogo, porque eu não jogo videogames, eu não jogo videojogos, mas é um personagem que é um cachorro. E se você jogar a hashtag KKSlider no Twitter durante essa semana, você vai ver diversas montagens interessantes com esse personagem. Eu sugiro principalmente aquelas que trocam pessoas em capas de disco por KKSlider, por esse cachorrinho. Todas as montagens ficaram muito boas. Tem várias ilustrações, várias montagens fotográficas. Para quem gosta de cachorro, gosta de coisinhas fofas, isso aí já vai ser um refresco nos tempos de hoje. As outras 2 indicações, elas não são tão refrescantes assim, mas elas são necessárias. Normalmente eu indico um podcast independente aqui por semana. Hoje eu vou indicar muitos, eu vou indicar uma rede de podcasts. Acessem Podosfera Antifascista. Podosfera Antifascista tem um site, está linkado aqui nas indicações. Estava parado durante um tempo, mas agora voltou. Então, podcasts que se consideram antifascistas podem fazer o seu cadastro para participar da rede, e lá você vai encontrar podcasts que têm essa defesa do antifascismo, e todos eles ficam para recomendação. Então, todos que estão na rede, você que nos escuta também deve ouvir. Tem de tudo, desde de arte e cultura até filosofia, teoria, história, medicina, ciência. Vai lá, você vai encontrar uma variedade muito grande de produções antifascistas. Terceira e última indicação é um perfil do Toilder, o perfil do Fiscal do Patrimônio Cultural e Patrimônio Histórico. É um perfil que acompanha essa destruição cada vez mais intensa das instituições que estariam ali para preservar o nosso patrimônio. Então, já que a gente comentou hoje na morte do IFAM, fica aí a sugestão, se você quiser saber o que acontece nesse atual desgoverno com relação ao nosso patrimônio histórico, artístico e geográfico. Aliás, eu queria parabenizar o pessoal aí do site da Podosfera Antifascista, que deu uma bela melhorada no site. Eu tinha entrado um tempo atrás e ficou bem bacana agora aqui, cara. E o Como Não Pode Tocar tá lá também, ou seja, indicou Não Pode Tocar 2 vezes hoje, cara. Impressionante. Rapaz, agora os integrantes do Não Pode Tocar não podem reclamar, né? Aí sempre reclamo que eu não falo o nome de todo mundo, então agora eu faço questão aqui, não edita isso, vai ficar o nome de todo mundo. Não Pode Tocar é composto por mim. Vou pensar no seu caso. Pensa bastante, pensa com carinho, não coloca pi em cima dos nomes, por favor. Não Pode Tocar é composto por mim, de vez em quando sou apresentador, pela Alana de Oliveira, que já participou também do Midcast Política. Ela leva um programa chamado Pataquadas, com notícias do mundo da arte. Fabiana Pedroni, André Martins também estão com a gente, mas o principal é o nosso cachorro, o primeiro e único cachorro podcaster, o Tio, que é quem comanda os nossos perfis no Twitter e no Instagram. Terminei meu jabá. Manu, quer indicar alguma coisa? Quero indicar um canal que todo mundo já conhece, mas queria indicar o último vídeo que foi lançado pela Rita Von Hunt, que chama Revisionismo Histórico. Acho que é um vídeo todo mundo tem que ver. Vejam esse vídeo. E queria indicar um @. Eu gosto muito de aquarela e de pintura, enfim. E um @ chama Joss Ilustrador. Joss _Ilustrador. Ele fez uma arte umas 2 semanas atrás, eu acho, que circulou muito nos meios da esquerda, enfim, que é baseado num cartaz, acho que italiano, se eu não me engano, e aí ele desenhou esse cartaz que é
um cara com uma máscara do Covid segurando escrito trabalhar menos, trabalhar todos, produzir o necessário, redistribuir tudo. E ele fez essa arte, enfim, esse desenho, e ele é muito bom, enfim, é isso. Excelente. Bom, é isso então, fechamos aqui as dicas culturais, e se você chegou até o final e curtiu esse episódio, compartilhe ele e faça a palavra do Midcast chegar em mais pessoas. Além disso, ajuda demais se você avaliar o podcast na Apple Store ou no aplicativo que você utiliza. Queria inclusive agradecer aos ouvintes que já avaliaram o Midcast lá no Podcast Addict, com todas as avaliações com 5 estrelas, belíssimos comentários lá, obrigado a todos, continue avaliando por lá também. E se você quer nos ajudar a pagar a hospedagem do podcast, incentivar o nosso trabalho de produção, você pode colaborar mensalmente com R$2 por mês lá pelo PicPay. Aliás, obrigado a todos que colaboram lá no PicPay, mesmo nessa fase complicada que estamos vivendo. Se você ainda não apoia, é só baixar o aplicativo na Apple Store ou na Play Store, procurar por Midcast e assinar o nosso plano. Manu, muito obrigado aí por novamente ter voltado aqui e gravado com a gente. Espero que isso se repita mais vezes, beleza? Obrigada a vocês, estou sempre disponível. Rodrigo, Diego, abraços. Eu queria dar uma mensagem antes aqui que eu recebi aqui nas redes sociais, achei muito bonita. Se fosse o Lula, nessas horas já tinha R$1.200 na conta, mais um pacote de máscara, mais 1 litro de álcool em gel, mais 1 litro de cachaça, mais um pão com mortadela, mais um kit gay e mais um par de ingressos para a festa no AP do Guarujá depois que a quarentena acabar. Obrigado. E com essa menção ao Lula pro Rodrigo ficar feliz, vamos dar tchau agora para os ouvintes e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Lula lá.